professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Acre, com vocês do 8º ano, na aula 5, Práticas de Espiritualidade em Situações Limite. A gente está vivendo uma situação de urgência, de emergência com a pandemia, e é uma situação limite. Então, a gente vai estudar nessa aula aspectos práticos da espiritualidade, diferentes práticas de espiritualidade em situações limite, doenças, calamidades, tragédias pessoais e coletivas. Estamos vivendo um tempo de tragédia pessoal, porém que afeta a todos, por isso é chamado PAN. A palavra PAN significa todo, tudo. Pandemia é uma epidemia que afeta o mundo inteiro, não é? Quais são, então, os modos de encarar o sofrimento humano? O que é espiritualidade? Existe o sentido filosófico para a espiritualidade, independente da religião, existe o sentido religioso para a espiritualidade e existe o sentido psicológico para a espiritualidade. Aliás, você pode reunir os três. Uma pessoa não religiosa vai pensar no sentido filosófico e psicológico, uma pessoa da área ou mais interessada pela psicologia vai focar espiritualidade por esse aspecto, mas não quer dizer que essas três áreas não entrem em discussão, não é? Então, no sentido filosófico, é uma dignidade centrada em decisões existenciais dentro do aspecto filosófico. Uma opção por enfrentar e superar o sofrimento visando uma convivência social harmônica. No sentido filosófico, não necessariamente se pensa num ser transcendente. Então, no convívio social harmônico, no todo da sociedade, né? A participação na vida no contexto individual e coletivo de escolhas individuais, escolhas coletivas dentro do aspecto filosófico da escolha, elevado da escolha. E o objetivo social, no sentido filosófico, pode ser individual e coletivo. O objetivo é o quê? O bem-estar, a felicidade. Lá no nascimento da filosofia, os filósofos diziam que o objetivo dela era a felicidade, a busca da felicidade. Essa é a espiritualidade no sentido filosófico. Existe a espiritualidade também no sentido religioso. Ela inclui a fé no sagrado, a busca por apoio religioso, uma perseverança mesmo diante de situações que estão fora de controle, motivações às pessoas a prosseguir além das limitações dela, recursos e meios de enfrentamento positivo do sofrimento. Então, no aspecto religioso, se pensa num ser transcendental que supre a pessoa por todo esse caminho que a gente definiu aí de busca pelo sagrado, perseverança para superar a situação difícil e por aí vai. E no sentido psicológico, seria uma intervenção científica frente ao sofrimento. Seria o conhecimento sobre o comportamento humano por meio da psicanálise, por exemplo, análises complexas das peculiaridades do processo de desenvolvimento, de superação. Cada pessoa vai reagir de uma maneira diante do sofrimento, então haveria análises complexas, peculiares, né, de cada um diante do sofrimento, tratamento individual, assim como estratégias de autoajuda em grupos. A psicologia levaria para esse aspecto científico do trato do sofrimento humano, visando a adaptação individual e social dentro da coletividade. Esse é o modo de encarar o sofrimento humano no aspecto filosófico, no aspecto religioso e no aspecto psicológico. Definições de espiritualidade, não é? A gente vai ver, olha, no sentido filosófico, é uma espiritualidade sem Deus. Mesmo a pessoa que seja, eu sou ateu, espiritualidade vai existir na vida dessa pessoa, ainda que ele não acredite em Deus. Vai ser uma reflexão sobre a relatividade da existência. Uma pessoa que vai pensar em termos espirituais, em termos filosóficos, dentro do conceito de espiritualidade, ela leva em consideração o curto período da existência, a exiguidade, a relatividade da existência. Eles são abertos para o absoluto numa dimensão misteriosa da existência, sem passar por uma visão metafísica. Alguém que pensa no sentido filosófico, a definição de espiritualidade no sentido filosófico, pensa-se sim numa superação além, em absolutos sim, não nos absolutos metafísicos, não num ser superior, mas em absolutos que ultrapassam apenas o senso comum. E a experiência
No sentido filosófico, a espiritualidade é uma experiência que vai além do intelecto, mas não se revela metafísica. Não há uma explicação religiosa para essa espiritualidade, ok? No sentido religioso, aí já é diferente. O viver característico derivado da fé. Qualquer pessoa de qualquer religião, ela vai dizer que baseia a sua espiritualidade na relação que ela tem com o transcendente. E o transcendente é algo que a ciência não define. É outra área, não é a área da ciência. Então, essa pessoa vai dizer que depende da sua fé num ser superior, num transcendente, num ser divino. Busca por alcançar a plenitude da relação transcendental. Espiritualidade no sentido religioso, a pessoa diz assim, olha, eu estou buscando cada vez mais elevar a minha espiritualidade na minha relação com o ser transcendental da minha religião. Então, é uma maneira de pensar a espiritualidade, uma definição de espiritualidade no sentido religioso vai levar a pessoa a pensar na relação com o transcendente. Ser religioso numa dimensão naturalmente humana. Evidentemente que a espiritualidade na religião, ela quer que haja uma espontaneidade no trato, não é uma coisa forçada, mas a pessoa que é religiosa, ela vai buscar uma espontaneidade no trato com as pessoas, baseado nessa sua evolução espiritual. E encarar a religião como um modelo temático ou implícito de aspiração para a essência da vida. Quem é religioso não deve forçar o outro a ser religioso. Mas, olha, no meu caso, a religião faz parte da minha ideia, da minha visão de vida. Então eu vou viver a minha religião e vou procurar servir, por meio da minha vivência espiritual, ao outro, mas sem forçá-lo a ser religioso. Isso é o sentido da espiritualidade, a definição da espiritualidade naquele eixo, no eixo religioso. E no sentido psicológico, qual seria a definição de espiritualidade? Ela estuda de modo conjunto a saúde humana. Então, o equilíbrio psicológico envolve corpo, mente, espírito. Então, dentro do sentido psicológico, a espiritualidade está ligado a um conjunto total de saúde humana, conceitos multidimensionais de bem-estar. Bem-estar físico, bem-estar espiritual, bem-estar psicológico. A psicologia vai buscar esse equilíbrio. Então, a espiritualidade, dentro do sentido psicológico, na definição dela, ela vai buscar esse equilíbrio. O bem-estar no sentido espiritual passa a ser incluído. Não é? Quer dizer, a psicologia não pensa só na estrutura psicológica pura e simples, no aspecto relacional, ela pensa sim na questão espiritual. Evidentemente, se alguém não religioso consulta um psicólogo, alguém religioso consulta um psicólogo, o trato vai ser diferente em relação a um, em relação ao outro. Mas esse equilíbrio vai ser buscado da mesma forma. O conjunto total de saúde nas dimensões corporais, psíquicas e sociais. Esse é o objetivo, a definição de espiritualidade dentro da área psicológica, né? Agora nós enumeramos aqui, falando em espiritualidade, a gente enumerou aqui alguns aspectos práticos, eu disse até ali emergenciais, de solidariedade nessa época. Nós estamos vivendo uma época em que a gente tem que ter um certo comportamento, e é um comportamento que não pode ser um comportamento apenas individual. Primeira coisa que eu coloquei ali, não ao individualismo. Nós devemos ter a mesma postura cuidadosa. Nessa época que a gente está vivendo, a minha postura de cuidado não preserva só a minha vida, preserva a vida das outras pessoas. Por exemplo, se eu saio sem máscara na rua, eu não estou apenas me colocando em risco, eu estou colocando a vida de outras pessoas em risco. Se há um ajuntamento e eu contribuo para isso, eu estou colocando a minha vida em risco e a vida das outras pessoas em risco. Então, nesse aspecto, num aspecto prático, né, da espiritualidade, independente da nossa religião, independente se eu estou pensando no aspecto filosófico, religioso ou no aspecto psicológico, um aspecto prático é não ao individualismo. Não espalhar fake news. Gente, quantas notícias falsas, né, a gente tem recebido no WhatsApp, às vezes sobre remédios que são assim, olha, tiro e queda, fantásticos, remédios caseiros, tratamentos milagrosos para essa questão que a gente está enfrentando. Você tem que pesar, ponderar as notícias que você recebe.
Nós temos na internet sites específicos, você pega aquela notícia e coloca no Google, escreve fake. É fake? Faz uma perguntinha. Se aquilo for falso, há sites específicos dizendo que aquilo ali é falso. Então, não espalhe fake news, somente notícias de fonte comprovada. Qualquer que seja a notícia, às vezes ela se apresenta de modo tão convincente, cheque a fonte. Mesmo ajuntamentos entre familiares apresentam riscos. Olha, eu conheço mais de 2, infelizmente, 3, talvez mais de 3 casos de famílias que se reuniram e gerou falecimento de pessoas por causa do ajuntamento, entendeu? Então, mesmo ajuntamento entre famílias, a gente tem que ter cuidado. E estamos numa época que ainda há vacinação, mas ainda falta vacinar e não há uma segurança ampla e total. Temos que manter os mesmos cuidados. Nessa questão, é melhor errar por excesso do que errar por falta. Concorda? Higienize-se todo o tempo e com toda atenção e cuidado. Nós temos que ser insistentes e repetitivos na questão da higienização. Lavar mão, lavar corpo, tomar banho, lavar as máscaras quando chegar em casa, álcool em gel quando puder, sempre que puder. Então, isso são atitudes emergenciais nesse tempo de calamidade. A nossa aula fala espiritualidade em tempos de calamidade, a gente está enfrentando. Então, aspectos práticos. Outros aspectos. Quais seriam as posturas das religiões? Estamos falando de religião? Vamos pensar, então, logo a religião, que fala tanto em espiritualidade, contribuir com propaganda positiva para o cidadão. Religiões não devem contribuir com propaganda falsa, e sim propaganda positiva. E incentivar a que as autoridades sanitárias sejam respeitadas. Quem entende bastante dessa questão são as autoridades sanitárias. Têm que ser ouvidas em primeiro lugar. Definir de modo claro a fronteira entre religião e ciência. Cuidado, gente, com promessa mirabolante de cura. Cura também depende da ciência. Instruir sua liderança, religiosa ou não, e os seus adeptos a ser disciplinados. Temos que ter o exemplo de disciplina e temos que estabelecer um esforço único de solidariedade. Vamos ajudar as pessoas, elas reforçando e nós também tendo reforçados o nosso comportamento, ok? E para terminar, uma postura positiva em cada lugar. Higiene todo o tempo. Procedimento básico, cada pessoa deve tomar atitudes fundamentais de higienização. É hora de pensar no coletivo nesse momento de um novo pico. Se fala numa terceira onda, então ainda não passou o tempo da gente se prevenir. Isolamento, restrição de viagem, restrição de caminhar na rua, de ir a ajuntamentos, de ir a festas. O retorno programado para as escolas vai esperar o tempo suficiente para que haja segurança e quando voltar, regras vão ser estabelecidas, ok? Na rua, cuidado com as pequenas atitudes são importantes. Exercícios ao ar livre, no horário certo, no lugar certo, com a distância certa, álcool em gel, sem abraço, aquele comprimento, né? Do toque das mãos, do toque do cotovelo, toque assim do ladinho do pé, enfim, qualquer coisa que mantenha essa distância, né? Evitar ajuntamento em loja, em shopping, ajuntamento dentro de conduções de ônibus, enfim. Em casa, ainda em casa, cuidado. Chegou da rua, lavar os calçados antes de entrar, higienizar-se, de preferência já coloca a roupa para lavar e vai tomar o seu banho completo. Lave bem as máscaras, lave bem a máscara e troque a sua roupa completa. Enfim, todos os cuidados necessários são, mesmo em casa, são necessários. E na escola, quando a gente voltar, haverá instruções programadas para isso, ok? Vamos praticar a nossa espiritualidade. Não esqueça de consultar essa aula na plataforma Eduque e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.